Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje o nosso foco é a Unipar. Vamos analisar os resultados que ela soltou agora, do segundo trimestre de 2025, com base no release oficial. A ideia aqui é destilar os números-chave, tanto financeiros quanto operacionais, sabe, tentar entender o que rolou e os destaques da estratégia. Então vamos lá. Bom, olhando assim por cima, os números parecem bem fortes, né? Lucro líquido de 232 milhões, nossa, um salto de 161% sobre o mesmo período de 2024. E o EBITDA ajustado recorrente também impressiona, 306 milhões, 110% maior. Parece um trimestre incrível. Olha, são números robustos sim, especialmente na comparação anual. Mas é sempre bom olhar a foto completa, né? Esse mesmo EBITDA ajustado recorrente, ele na verdade caiu 14% se a gente comparar com o trimestre passado, o primeiro de 2025. Ah, interessante isso. É. E a receita líquida também teve uma leve queda, 7%, nessa mesma comparação trimestral. Subiu 2% ano contra ano, é verdade. Mas assim, é fascinante ver essas dinâmicas diferentes, né? Uma melhora anual forte, mas digamos, freio de mão no curto prazo. Entendi. E teve algum fator, assim, extraordinário ajudando esses resultados anuais tão expressivos? Algo fora da curva? Teve sim, e foi bem relevante. Entrou um ganho não recorrente de 96 milhões de reais. Uhum. Isso veio da conclusão de um processo de arbitragem lá em abril e, claro, deu um impulso grande no lucro líquido e no EBITDA, que eles chamam de reportado. Ah, tá. Por isso a gente foca mais no EBITDA recorrente ajustado, que tira esse efeito. Ele dá uma visão mais fiel da performance operacional contínua. E foi esse recorrente que teve a queda trimestral que eu mencionei. Faz todo sentido. E a operação mesmo, como é que rodou? O release fala em 80% de utilização média da capacidade de eletrólise. Isso é bom. É um patamar bem sólido, sim. Certo. Isso reflete duas coisas principais. A nova planta de Camaçari já operando a todo vapor e também a retomada lá em Bahia Blanca, na Argentina, depois daqueles problemas com o clima em março. Mostra uma boa resiliência operacional. E não dá para esquecer da austeridade nos custos fixos, né? Aquele é fruto da reestruturação que começou em 2024 e ajuda a segurar a barra. Pois é. Outro ponto que eles sempre destacam é a energia limpa, agora com 54% vindo de autoprodução eólica e solar aqui no Brasil. Sem dúvida. É um movimento estratégico importante pensando em competitividade e sustentabilidade a longo prazo. Mas é interessante notar, o próprio relatório menciona um impacto do chamado curtailment. A restrição do ONS. Exatamente. O operador nacional do sistema elétrico definiu algumas restrições que limitaram essa geração no período. Ou seja, eles têm a capacidade, mas um fator externo impediu o uso total. É algo para ficar de olho. Bem observado. E falando em estratégia, em movimentos mais de longo prazo, eles fizeram coisas importantes na área financeira também, né? Teve aquela emissão de debêntures. Isso, 900 milhões. Foi a maior emissão da história da empresa. Nossa. O objetivo principal foi o que o mercado chama de reperfilamento da dívida. Basicamente, alongar os prazos de pagamento. Usaram parte do dinheiro para quitar dívidas mais antigas que venciam antes. O resultado? O prazo médio da dívida pulou para 75 meses. E agora, 91% dos vencimentos ficaram para depois de 2029. Isso dá um fôlego financeiro enorme, né? Com certeza. Especialmente considerando que eles já tinham um caixa bem gordo, 1,8 bilhão. E além disso tudo, ainda aprovaram 400 milhões em dividendos para pagar agora em agosto. Muita movimentação. E o cenário externo, o ambiente econômico global e local, como isso tudo influencia a Unipar? É um cenário bem misto, viu? Por um lado, o FMI até revisou para cima o crescimento global, mas por outro a gente tem toda essa complexidade geopolítica que não some. Aqui no Brasil, a projeção ainda é de crescimento modesto, tipo 2,2% para o PIB, e com juros altos, né? A Selic projetada para 15% no fim de 2025. Isso encarece o crédito, pode segurar a demanda. Pois é. Lá na Argentina, apesar dos desafios enormes, tem alguns sinais de melhora na inflação mensal, que ficou abaixo de 2% desde maio. Uma trégua, pelo menos. Para a Unipar, o que pega mesmo são os preços internacionais das commodities dela. A soda cáustica até subiu uns 5% no trimestre. Mas o PVC caiu 5%.
Isso reflete um desequilíbrio global entre oferta e demanda. Essa diferença aí aperta as margens da empresa, o tal do spread. Entendi. Um ponto que talvez ajude um pouco é que a alíquota antidumping para o PVC que vem dos Estados Unidos aqui para o Brasil aumentou bastante. Foi para 43,7%. Pode dar uma proteção para a indústria nacional. Certo. Então, para a gente amarrar tudo, vemos um trimestre com resultados que chamam a atenção, é verdade, ajudados por esse ganho pontual, mas por baixo disso tem uma base operacional que parece resiliente e a empresa fazendo movimentos estratégicos para fortalecer o balanço financeiro para o futuro. Seria isso? Precisamente. A gestão parece bem focada em eficiência, sabe? Em modernizar as plantas como aquele projeto importante em Cubatão, que eles dizem que está avançando no cronograma. E também muita disciplina financeira, como essa gestão da dívida mostra. É o dever de casa essencial para navegar nesse cenário macroeconômico bem complexo, volátil nos preços, a dependência dos mercados brasileiro e argentino e desses ciclos de preço do cloro-soda e do PVC continuam sendo, claro, um ponto central para analisar a empresa. Fica então uma questão interessante para quem acompanha a Unipar pensar, né? Como será que essa combinação da modernização lá de Cubatão, com essa aposta crescente em energia renovável, mesmo com essas restrições pontuais do ONS, pode de fato redefinir a estrutura de custos e a competitividade da Unipar nos próximos anos? Principalmente pensando na ciclicidade dos preços das commodities dela, que uma hora estão lá em cima, outra hora caem. Algo para a gente continuar observando.